Boa tarde, terceiro manual. Tudo bem? Olha, essa turma é maravilhosa. Curso de informática. Então, estamos aqui na EP Walter Nunes de Alencar, cidade de Araripe. Vamos revisar para essa turma. Na disciplina de filosofia, o tema ética e moral. Eu tenho trabalhado recentemente o tema de filosofia em cordel, principalmente criando minhas próprias avaliações, porque a gente costuma buscar avaliação da internet, às vezes ipsiliter, né, do Enem, mas eu estou fazendo isso e tentando trazer para o cordel. Ainda não está perfeito, ainda não está assim, sabe, revisado. Eu peço que vocês, quando fizerem a prova, revisem comigo. Digo, olha, Deus, falta fazer alguma mudança aqui, eu achei difícil isso, tá bom? Que a gente vai avaliar esse estilo de avaliação, trazendo o texto, né, em poesia, tá bom? Ó, portanto, o nosso tema é ética. Alguém pode ler essa primeira estrofe aí? Costume, ciência da reflexão. Ética, ética, costume, ciência da reflexão. Filosofia moral, conselheira da ação, senhora da liberdade, deusa da felicidade e lucidez da razão. Pronto, então aí nós temos algumas palavras em específicos que vai lembrar um filósofo grego, né? Porque vai falar de reflexão, vai falar de felicidade, né? A lucidez da razão, certo? Na verdade, os gregos todos falam em razão, sobretudo Sócrates, Aristóteles principalmente fala da felicidade, né? Mas vamos lá, aqui a segunda estrofe. Moral, mores do latim, dependente da ação, dos costumes e deveres e certo da tradição. O que hoje é moral, quando já foi moral, desafiando a tradição. Pronto, ética, já está claro que ética está relacionada à reflexão crítica. Nós temos que usar da razão para agir de forma ética, porque é algo consciente que brota da alma racional do ser, enquanto que a moral está mais ligada a uma obediência da tradição, dos princípios, dos costumes, às vezes até de uma imposição, seja de uma autoridade da família, dos pais, da igreja, da religião, de Deus e assim por diante. Certo? Continuando aqui. Eu repeti. Vamos. Beleza. Leia, por favor, outra pessoa aqui. Na ética a Nicômaco. Na ética a Nicômaco, o filósofo é por essência um ser humano feliz, sem apego e aparência, mas com a finalidade de ser feliz de verdade, vivendo com excelência. Pronto, continue aqui. A felicidade é, pois, por ela, um bem perfeito, a ética da eudaimonia, baseada no respeito, contrária da apatia, baseada em um preconceito. A apatia quer dizer contrário à empatia, né? Empatia é sentimento pelo outro. A apatia é frieza, que às vezes se baseia em um comportamento antiético e imoral em relação ao outro, que é aquele tratamento frio, sem sentimento, sem emoção, sem compaixão, digamos assim. Portanto, Nicômaco foi o pai de Aristóteles, depois ele colocou o nome do filho dele de Nicômaco também, ele escreveu suas obras de moral e ética em homenagem ao filho, né? Nicômaco, e ao pai também, certo? Na ética Nicômaco, o filósofo é por essência um ser humano feliz, sem apego à aparência, mas com a finalidade de ser feliz de verdade, vivendo com excelência. Portanto, quando cita o nome Nicômaco, você já lembra. Eu vou tirar a máscara porque vocês estão de máscara, tudo bem? Assim, porque assim a gente voltou a usar máscara, né? Aí por conta de alguns fatores. Então,
quando citar assim, Nicômaco, você já lembra de quem? Aristóteles, pronto. Aristóteles, sobretudo, vai falar da felicidade. Uma felicidade que está para além de uma satisfação afetiva, emocional, de prazer do momento. É uma felicidade que tem como fundamento, como estrutura, a ação ética, a contemplação do sujeito, né? Que aí a gente vai ver também o que é contemplação em poesia. Pronto. Outra pessoa aqui, leia. Ser feliz significa... Ser feliz significa viver... Tira a máscara, por favor, para aliado. Ser feliz significa viver com contemplação, algo próprio do filósofo, que escolhe com razão o melhor modo de agir, contemplar e refletir com força e moderação. Pronto. Contemplar é como que você, em um dia bonito, olhar pela janela e se admirar com a paisagem lá fora. Contemplar é olhar, refletir de forma consciente, certo? Portanto, ser feliz para Aristóteles significa viver nessa contemplação, né? da razão, contemplando a realidade, e não só a contemplação, porque fazem crítica, algumas pessoas e muitos criticam a filosofia porque ela é uma ciência muito teórica, enquanto que não é bem assim. Aristóteles já fez essa relação muito íntima da reflexão, da razão contemplativa com a prática, né? Com a prática, ok? Beleza, então é o seguinte, continua aqui lendo essa outra estrofe, enquanto eu vou aqui atender esse rapaz. Querer viver, ser feliz, sem ética, e viver sem reflexão seria a mesma coisa, de agir sem compaixão, sem empatia com a vida dos que vivem no lixo. Entenderam aí? Eu não ouvi, foi um pouquinho baixo. Alguém pode ler mais alto? Querer ser feliz sem ética e viver sem reflexão seria a mesma coisa de agir sem compaixão, sem empatia com a vida dos que vivem no lixo. Aqui foi forte, né? Assim, eu digo que ética, eu estou dizendo aqui que ética é se comprometer politicamente, socialmente, com as pessoas que sofrem, que são vítimas da desigualdade social, da vulnerabilidade social, principalmente agora no período pós-pandemia, e por outros fatores também econômicos, a nível também internacional. A fome, a miséria no Brasil aumentou drasticamente, né? Portanto, ser ético, ter moral, ser feliz é também se comprometer, é ter empatia com as pessoas que vivem em situações de miséria, né? E alguns vão até para o lixão, certo? Vão para o lixão também, catar restos. Tem até um poema que fala, né? Que às vezes a gente vê as pessoas no lixão e não sabe se é gente, se é rato ou o que é. Enfim, é meio complicado, né? Não tem esse rapaz que vem aqui cantar voluntariamente, espontaneamente? É da terapia dele. Sim, é da terapia dele, né? Como é o nome dele? Emanuel. Tu viu o que a gente falou? Deixa eu Falou falar. para a amiga de Vitória, Ana Clara. Pronto. Ok. Então, ó, esse rapaz que vem aqui cantar voluntariamente, ele já esteve no lixão também. Você sabia que ele já comeu restos do lixão? Eu só quero registrar isso porque às vezes a gente não conhece as pessoas que estão próximos de nós, entendeu? É interessante que a gente conheça. Eu tive curiosidade, fui conversar com ele, até gravei, postei no canal, Edilson Botelho, Memorial Afetivo, né? Postei lá no canal e ele falou um pouco da intimidade dele, certo? Tá lá, depois a gente pode ver. A turma aqui do segundo A conseguiu 2 cestas básicas, né? E um aluno doou R$10, outro conseguiu 2 cestas básicas. A gente doou uma cesta para uma aluna que também precisa e a outra foi para ele, que vem cantar, certo? E assim, vocês, terceiro A, uma turma assim que tem uma consciência ética muito elevada.
quem sabe a gente possa também fazer essa campanha aqui de uma arrecadação aí de alimento, né? Inclusive ele não tem Pix, ele não tem, eu estou até destoando um pouquinho mas é porque a gente trouxe o tema real, tá? Eu estava conversando com ele agora e nas férias, só em termos assim mesmo de quem quiser ajudar, pode ajudar. Nas férias eu vou patrocinar a ida dele ao Juazeiro para ele fazer, atualizar o CPF. Ele disse que não tem Pix, não tem conta, porque o CPF dele tem problema, sempre dá problema. Então, ele vai a Juazeiro nas férias, eu vou lá com ele seja na Receita Federal ou no VaptVupt, que é uma casa que tem lá em Juazeiro, um grande... Você resolve rápido lá. Isso, faz documentações, faz vários serviços rápidos, de forma rápida, né? Lá em Juazeiro, próximo à matriz. Então, vamos patrocinar a ida dele para ele providenciar esse CPF, ter uma conta e ter um Pix e também nas suas atividades artísticas, seja como for, do jeito dele, né? Que ele possa também ter aí, quem sabe, uma remuneraçãozinha, viu? E ele conta, sabe, ele tem muitos problemas também sociais na família, com a mãe, e ele tem filho também, né? Tem filho, enfim, muito complexo, tá? E aí a gente pode depois ver uma forma de fazer uma campanha. Isso é solidariedade, isso é ética, isso é moral na ação, isso é ética na ação. A autossuficiência não implica em excesso, né? A gente já leu isso. O necessário é o bastante para ser feliz com sucesso, agir conforme a virtude, pensar em ter atitude por justiça e progresso. Né? Para Aristóteles, uma pessoa feliz, ele tem que ter o necessário. Ele não pode viver também na miséria, de forma desumana. Também não precisa ter assim tudo. Ser uma autossuficiência de forma que esbanje isso, né? Porque também não é legal. Porque enquanto uns estão aí esbanjando riquezas e poderes, outros estão morrendo de fome em pleno século XXI. Ser feliz não corresponde à busca pela riqueza, de honrarias e famas, por estética ou grandeza, é antes fruto do esforço de quem sai do fim do poço, superando a tristeza. Portanto, eu acho que assim, filosofar em poesia, eu acho isso uma metodologia bacana, e a gente vai ver se isso dá certo nas provas, tá bom? Eu vou escolher alguma dessas estrofes aí, passar na prova e colocar umas questões e fazer as perguntas dentro do contexto da poesia, tá bom? Então a prova vai ser com poesia. Vai, viu? Qualquer coisa a gente pode depois ver alguma recuperação se vocês não conseguirem. Pode ser logo, filho. Pode fazer logo, né? Tá certo. Relaxa, vai dar certo. Nós estávamos até a estrofe anterior em Aristóteles, certo? Felicidade, aquela coisa da eudaimonia, contemplação, reflexão, razão, relacionar teoria e prática, né? Até então era Aristóteles. Agora é Kant. A gente vai ver um pouquinho de Kant. Não é tão fácil, porque ele é muito mais profundo, ele aprofundou mais a temática da moral e da ética em sua filosofia. Ele é filho e assim, contribuiu bastante com o iluminismo, né? Com a época das luzes, né? Ali, pós-idade média. Portanto, ele é filho do iluminismo e traz suas ideias do esclarecimento, da maioridade da razão, maioridade, né, da autonomia. Portanto, Kant vai falar muito, você vai ver muito em Kant palavras como imperativo, autonomia, heteronomia. A gente vai escutar muitos termos que ele mesmo, conceitos, né, do próprio Kant, como questões de a razão pura, como que a moral em Kant ganha um sentido não mais religioso, cultural, mas sim racional. Portanto, Kant tira a responsabilidade de ser ético do mundo religioso
Não precisa você ser religioso, acreditar em Deus para ser ético. Kant vai dizer que o agir ético e moral, ele deve ter um caráter laico. Você pode ser ateu e obedecer à voz interior da consciência da alma, que é a tua bússola que te orienta a caminhar e fazer a coisa certa, tá bom? Como ser humano, como pessoa. Kant, portanto, embora ele tenha sido um homem muito religioso e até muito fervoroso e muito metódico, certo? Em suas convicções, ele contribuiu com a filosofia e a ética e a moral nesse aspecto, né? De trazê-la para o campo de uma ação boa, justa, independente daquilo que tu possa ter em retorno, de troca. E ele também vai falar das duas coisas, tanto da moral cristã, ética cristã, como da moral racional, que ganha um valor. A razão em Kant acaba ganhando assim um valor quase que sublime, né? Quase que ele substitui Deus pela razão. Não foi bem isso sua intenção, apesar de que foi isso que aconteceu no iluminismo. O homem tira Deus do trono que estava na Idade Média e coloca a razão e a ciência no trono e diz: agora são as luzes que vão nos guiar para não cairmos nos buracos negros da ignorância, né? Das proibições que a Idade Média provocou, enfim. Sobretudo parte da Igreja católica, que tinha nas mãos o poder, né, de decidir. Portanto, outra pessoa aí, pode ler aquela primeira estrofe? Na ética kantiana, sair da minoridade é a sua principal meta em busca da liberdade. Agir com autonomia e não com heteronomia, mas com razão e verdade. Bom, pronto. Agir com autonomia e não com heteronomia, né? Com razão e verdade. A gente vai, aos pouquinhos, esclarecendo mais esses dois conceitos. O imperativo categórico tem por espinha dorsal apenas a regra única: agir pela máxima tal, que possas tua ação com toda convicção tornar lei universal. Portanto, essa é a máxima de Kant, né? Haja de tal modo que a tua ação possa se tornar lei universal, certo? Isso é o que ele coloca bem forte no seu imperativo categórico. Lá, em a ética do dever, da ordem ou imperativo, inerente ao ser humano, tem seu poder normativo. Na consciência moral tem peso valorativo, né? Portanto, a ética, a moral em Kant, ela brota de dentro do ser do sujeito e tem poder de valorativo. O imperativo categórico é nossa bússola moral, olha aí, que orienta a nossa vida no processo eleitoral, fazendo a escolha certa, sem qualquer golpe imoral. Vai votar em quem? Ou sem qualquer golpe mortal ou imoral. Vai votar em quem? Bom, é porque assim, o voto é secreto, né? Como professor não posso influenciar vocês, mas pela nossa reflexão aqui a gente pode, né? Eu repeti aí o que vocês fizeram, mas tudo bem. Valeu. Boa. Mas então, ó, é de dentro. Escuta, isso aqui é importante, viu, gente? É o que a gente pode compreender de Kant na sua compreensão moral, ética, né, da ação do homem. Como é que tudo acontece? É de dentro para fora que a conduta emana, das entranhas da razão surge a moral humana. Antes da imposição de qualquer religião, a razão é soberana. Olha, isso aí é muito forte, né? Portanto, é de dentro para fora, tá?
que a conduta emana. A conduta, os princípios, os valores, moral, ele emana, né, de dentro para fora. Portanto, não é uma imposição de lá para cá, mas de dentro do consciente. Leia essa daqui, por favor. O imperativo hipotético tem na heteronomia seu fundamento moral, contrário à autonomia, pois o sujeito da ação age sem reflexão, pois não vem dele a anomia. Pronto. O que é anomia? Quando se fala em heteronomia, autonomia, economia, né? Muitas coisas têm nomia. Nomia significa lei, está relacionado à moral, à lei, aos princípios. Portanto, não vem do sujeito, não vem de dentro do sujeito que age de forma heterônoma, vem de fora, entendeu? Ele está naquela fase de obedecer às regras, que vem de fora. Tipo uma criança de 3, 5, né? Uma criança até sua fase 13 anos, ela obedece aos pais, obedece às pessoas que cuidam delas. É uma obediência. Ela não está na fase da autonomia, ela está na fase da heteronomia. Mas também, às vezes, adultos já não conseguiu essa autonomia, essa maioridade. É adulto, às vezes tem responsabilidades, compromissos como chefe de família, mas ainda tem muitas atitudes de heteronomia. Ou aquela pessoa assim, sabe, muito religiosa, que vai ao seu templo religioso por um preceito, por uma tradição, por uma obediência à lei divina e muitas vezes por medo dos castigos de Deus ou para buscar algo em troca. Mas isso é normal, né? Kant vai dizer que não é pecado, claro, não está errado você seguir as normas, obedecer às normas, seja da religião ou de autoridades que você acredita. Isso não é errado, mas é uma obediência que te coloca numa condição inferior como ser humano livre, autônomo, independente, crítico, racional, consciente, esse ser humano agora do iluminismo, da modernidade, pós-modernidade, né? Portanto, isso, eu acho que aqui a gente encerra essa parte, tá bom? Agradecendo sua atenção e assim a gente vai postar esse vídeo, viu? Eu queria que você depois visse aí esse vídeo e quem estiver nos assistindo aí, diga se gostou ou não. Namastê!